Você que está pela primeira vez aí, seja muito bem-vindo, né? Deus abençoe sua vida. Então, nós estamos dando continuidade a essa série que a gente começou, né? Na semana retrasada com o Igor, né? Que é as vozes que você tem dado ouvidos, né? As vozes que você tem escutado. Eu vou pedir para o nosso parceiro lá atrás projetar ali Evangelho de João, capítulo 8. A gente vai estar caminhando nesse capítulo aqui de João. A partir do verso 1. Se alguém tiver sem Bíblia, pode estar acompanhando ali no Data Show. A versão que eu estou usando é NVI. Amém? Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Baixe sua cabeça, vamos estar orando. Papai, nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado por ter dado para nós mais essa semana, Pai. Obrigado por mais um sábado. Obrigado pelo privilégio de estar em Tua casa, Pai, ouvindo a Tua palavra, Pai. Espírito Santo, toma a direção aqui. Toma a direção aqui. Vem nos liderar e nos governar nesse momento, Pai. Nós estamos com o nosso coração aberto, Pai, para receber de Ti. Nós estamos com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com a nossa mente aberta, Pai, para ouvir, para ver, para receber tudo aquilo que o Senhor deseja dar, derramar e falar aos nossos corações. Derrama da Tua graça capacitadora e vem nos capacitar aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, verso 9, Jesus diz uma frase. Ele fala: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não sei vocês, mas é a primeira vez que eu li esse versículo, eu fiquei pensando, que negócio estranho. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas dá para fazer outra coisa com o ouvido, se não ouvir? E é uma frase lógica, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas o que ele estava querendo dizer aqui? Esse ouça dele significa aceitar, receber, tá ligado? O ouvir de Jesus é esse. Você escuta aquilo e você tem essa opção de você aceitar aquilo ali ou não, tá ligado? Aquela velha frase do entra por um ouvido e sai por outro, né? Aqui Jesus está falando, ó, você que tem ouvidos para ouvir, aceite isso, receba isso, né? Então, de acordo com Jesus, a gente pode aceitar ou não uma palavra que a gente escuta, tá ligado? E diante disso, né, vamos voltar para o capítulo 8 de João, a partir do versículo 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Então, o que eles estavam tentando fazer aqui? Estavam tentando acusar Jesus, mas eles estavam acusando também essa mulher, né? Essa mulher que foi surpreendida em pecado. E aqui está uma parada que, né, a gente tem que cuidar com isso daqui. Por quê? Essa mulher, isso não é uma parábola, isso de fato aconteceu, tá ligado? Mas a gente pode trazer isso para a nossa realidade, porque essa mulher aqui, cara, ela me representa, ela te representa, ela nos representa. Por quê? Vamos lá. Ela foi surpreendida em adultério, né? Então era uma mulher pecadora, né? Quem estava atrás dela ali eram os acusadores, né? Os fariseus, os religiosos, estavam fazendo o papel de Satanás, que é o acusador. Então ela era uma pecadora, atrás dela estavam os acusadores e diante dela estava o intercessor, estava Jesus. E essa mulher aqui, ela escutou as acusações, e ela escutou o que Jesus disse, a resposta que ele deu. E a gente tem que entender isso, né? Porque a gente está assim nessa posição dessa mulher, posição de pecador, né? Estamos sempre diante de Jesus. E também tem atrás de nós os acusadores. A palavra diz que Satanás ele é o acusador. A palavra em Apocalipse diz que ele nos acusa diante de Deus de dia e de noite, né? E tem uma diferença quando você peca. Quando você peca, tem uma reação no mundo espiritual, né? Você sofre sim uma acusação de Satanás,
Ah, mas o Espírito Santo também mostra o teu pecado. Sim, mas tem uma diferença entre a acusação e a convicção do Espírito, a convicção do pecado. Porque o Espírito Santo ele nos convence do pecado. Quando a gente peca, o Senhor mostra para nós que nós pecou, certo? E Satanás ele nos acusa. Então qual que é a diferença? A acusação, quando você peca, Satanás fala para você, você pecou de novo, você errou de novo, você caiu no mesmo pecado, você não é crente não, parece o pastor André Valadão, você não é crente, você pecou de novo, você não vai se libertar desse pecado, você vai ficar preso nisso, desiste disso, para de confessar para ele, para de passar vergonha, não confessa o pecado. Isso é acusação. O Espírito Santo é diferente, quando você peca, ele começa igual, mas o desfecho é diferente. Ele fala, ó, você pecou, você caiu de novo, mas Jesus morreu pelo esse pecado. Ele já perdoou esse pecado teu. Você precisa se arrepender, você precisa mudar isso, precisa voltar. É diferente quando o Espírito Santo fala. Isso é a convicção do pecado. Isso é o Espírito Santo te convencendo do pecado. Né? E Satanás ele tem esse papel. Por que ele tem esse papel? Satanás ele vai tentar nos parar de várias formas, tá ligado? Ele tenta fazer você parar, fazer você desistir. Uma das formas dele é acusar, porque ele tenta te parar e quando ele não consegue, ele te acusa. Te acusa e faz você parar sozinho, tá ligado? Você para sozinho, porque você acha que, eu já pequei demais, eu não posso, né? Eu não sou crente mesmo não, já pequei demais. Né? Eu vou desistir, eu vou parar de ir para a igreja. Eu não vou confessar meu pecado não, eu vou ficar, né? Isso é uma estratégia dele, ele te acusa e faz você parar sozinho, tá ligado? Só com a acusação. Por isso que ele sempre te acusa, porque ele pensa que uma hora ele vai conseguir parar você. E isso é o perigo de você dar ouvidos à acusação. Né? Então, a gente ministrando aqui sobre vozes, essa é a primeira voz que a gente vai falar aqui, a voz da acusação. Isso é uma voz que você não pode dar ouvidos. Ele vai te acusar em algum momento, você vai ouvir aquilo ali, mas você não vai receber. E você não vai aceitar aquilo ali. Porque tudo que você ouve e você aceita aquilo ali, consequentemente você vai acabar obedecendo, tá ligado? Consequentemente você vai obedecer, igual você lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia só por ler, como um livro normal, não vai surtir efeito nenhum. Agora, quando você lê com entendimento, que aquilo ali de fato é a palavra de Deus, você recebe aquela palavra, você aceita aquela palavra e você vai obedecer aquela palavra, certo? Quando você escuta uma acusação de Satanás e você aceita aquilo ali, você recebe aquilo ali e, cara, em algum momento você vai obedecer. Você vai falar, não, eu realmente sou isso, cara. Eu sou esse pecado, eu sou dessa forma, eu sempre vou ser assim. Isso é uma mentira, porque por mais que você peque, por mais que você caia, você não é o pecado que você cometeu. Não. Mas eu cometi várias vezes isso. Mas você não é o pecado que você cometeu. Você é o que a palavra de Deus diz que tu é. Tu é um filho de Deus, tu é ungido do Senhor, Deus tem prazer em você, tá ligado? É o que a palavra diz. Né? Deus te vê dessa forma. Então você não é o pecado que você comete. Por isso que você não pode dar ouvidos, aceitar, receber a acusação. É uma voz que vai vir e você rejeita. Né? Se a gente voltar para o texto aqui, assim que eles falam isso, assim que eles falam, na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. O Senhor que disse? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Então a primeira reação de Jesus foi o quê? Foi ignorar aquilo ali. Então tu ignora a acusação. Só que a acusação ela não parou por aí. O que aconteceu? Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse. Né? Então a acusação continuou, então o que ele fez? Ele se levantou e teve uma reação. Ele lançou uma palavra de volta. O que ele falou? Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Então essa é a reação de Jesus. Ele escutou a acusação, ele ignorou a acusação. Ele escutou aquela palavra mal lançada pelos acusadores e ignorou. A acusação continuou, então o que ele fez? Ele continuou ouvindo? Não. Porque quando você continua ouvindo algo, você não tem uma reação, você vai em algum momento aceitar aquilo ali, aceitar aquela palavra, cair naquela armadilha, cair naquela cilada. Então ele se levantou e deu essa palavra, se algum de vocês está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Né? E aqui começa a entrar essa voz que a gente tem que dar ouvidos, que é a voz de Jesus. Né? Por quê? Eles estavam querendo apedrejar a mulher, porque na lei dizia que eles deveriam apedrejar a mulher que foi surpreendida em ato de adultério. Né? Mas a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então não tinha ninguém ali sem pecado. Todos eles tinham algum pecado.
A diferença é que o pecado da mulher tinha sido exposto. E por isso eles se acharam no direito de apedrejar ela. Né? Então a voz de Jesus é essa: olha, todos pecaram. E se eu sou misericordioso, então todos são dignos de misericórdia. E aquela mulher, ela não foi apedrejada. Então, essa é a segunda voz. E essa a gente tem que dar ouvidos, a voz de Jesus. Dando sequência ao texto ali, assim que Jesus falou isso, no verso 9, os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Então o que Jesus está falando para essa mulher? Jesus está ali, está pregando para essa mulher. Em Mateus, ali no comecinho, se não me engano, no capítulo 2, Jesus começa o ministério dele, ele começa a pregar. E qual que é a primeira pregação dele? Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Então Jesus começa a pregar, e a primeira pregação dele é essa: arrependam-se. É que ele está falando para essa mulher: olha, você pecou, né? Mas eu vou ter compaixão, vou ter misericórdia de você. Agora vai e abandona a tua vida de pecado. Essa é a voz de Jesus para todos nós, para todos nós. Eu não conheço você, mas eu acredito que em algum momento Jesus falou contigo para você abandonar a tua vida de pecado, para você mudar, para você voltar-se para Ele. Isso é uma voz que, cara, a gente tem que dar sempre ouvidos, porque Jesus não fala com a gente só uma vez na vida, tá ligado? Não é só quando tu se converteu, Ele continua falando. E você tem que continuar dando ouvidos, sempre que Ele te chamar, sempre que Ele te corrigir. Então essa é a voz de Jesus, que nos chama ao arrependimento, tá ligado? Então, voltando ali pro verso 5 desse capítulo 8, eles falam, na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eu vou pedir para o mano projetar ali Romanos capítulo 8, verso 33. Se nesse momento ali Jesus pudesse responder essa pergunta com um versículo, provavelmente usaria esse versículo aqui, Romanos capítulo 8, verso 33 até o 34. Diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Próximo. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então o que a palavra diz? A palavra diz que, cara, ninguém pode acusar você, porque Jesus te justificou, tá ligado? Ele morreu por ti. Cara, não foi qualquer um que morreu por ti, foi Jesus. E se ele morreu, quem que pode te acusar, tá ligado, de alguma coisa? Pô, Lucas, mas ele é Satanás, ele me acusou porque eu pequei. Cara, a palavra diz que Satanás ele é mentiroso e pai da mentira. Agora, pensa comigo, o cara é o próprio Satanás, tá ligado? Ele tem a cara de pode te acusar de pecado, tá ligado? É isso que ele faz, ele é ardiloso, ele é habilidoso. Mas, cara, ele é Satanás, tá ligado? Ele é o cara que, o lugar dele é lá embaixo, tá ligado? E ele te acusa de pecado. Por isso que a Bíblia diz que ele é mentiroso. Pô, Lucas, mas eu pequei, você pecou, mas a palavra diz que Jesus morreu por você, então você é justificado, tá ligado? Você é justificado do teu pecado. Por isso que você não pode ouvir a Satanás, tá ligado? Porque se tu ir na ideia dele, cara, ele vai te levar lá embaixo, tá ligado? Ele vai te levar até você fazer a vontade dele, tá ligado? Que é se afastar de Deus, que é parar de ouvir a Deus, que é achar que você não pode voltar para a casa do Pai, tá ligado? Achar que você não é cristão o suficiente porque você pecou, tá ligado? Ele vai te levar por esse caminho. E Jesus te leva para outro caminho, sempre o caminho do arrependimento, tá ligado? Então, cara, o sangue de Jesus, ele tá sobre nós, né? Isso é o bastante para você vencer toda acusação, tá ligado? O sangue de Jesus te cobre, te lava, né? O pastor Bob Sorge, lá em Blumenau, ele foi esses tempos atrás e ele ministrou sobre um dos livros dele, que é Confiança para se aproximar. Ele ora, né, todos os dias, e ele começa a oração dele falando: Jesus, me cobre com o teu sangue. Porque ele falou que tem várias coisas no dia a dia que deixa você impuro, tá ligado? Às vezes tu sai na rua, vê alguma parada, às vezes vê alguma pessoa, e isso já é uma impureza na tua vida. Então todo dia ele faz essa oração: Jesus, me cobre com o teu sangue. Aí ele tem essa confiança para se aproximar. Então a gente tem que buscar isso, buscar do sangue de Jesus. E cara, Jesus, ele já morreu, então o sangue dele já está sobre você, tá ligado? Então você pode sim combater qualquer acusação. Então, a primeira coisa que o nosso coração precisa saber é escutar, acima de tudo, escutar a Deus.
Por isso que a ordem é sempre essa, ouvir a minha voz, a voz do Senhor. Né? Então, quando tu começa a dar ouvidos, a aceitar, a receber essa voz de Jesus, esse comando de Jesus, outra voz começa a entrar em ação, que é a voz do Espírito Santo. Né? Se puder projetar para mim Lucas 1, 79, até o verso 80. Lucas capítulo 1, verso 79. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 79. Amém. Para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Volta lá no verso 79. Então, a palavra fala para nós, né? Para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Né? Esse é o caminho que o Espírito Santo quer trilhar você, o caminho da paz. Né? A palavra diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, tu tem que buscar essa mentalidade. Tu tem que começar a dar ouvidos a essa voz, a voz do Espírito Santo, que quer fazer você caminhar com Ele num caminho de paz, tá ligado? Num caminho de harmonia, num caminho de comunhão com Deus. Você tem que dar ouvidos a essa voz. Você tem que dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Né? E, cara, com o Espírito Santo você toma decisão, e você não toma decisão sozinho. Você toma decisão junto com Ele, tá ligado? E você começa a fazer a vontade do Senhor, que é, cara, ter comunhão com o Espírito Santo. Isso é a melhor comunhão que uma pessoa pode ter, cara, é a comunhão com Deus. Né? E essa comunhão vem com o Espírito Santo. Ai, como é que faz isso? Como é que tem essa comunhão? Cara, é se relacionando com Ele. É orando. Né? É orando que você tem intimidade com Deus, tá ligado? Né? Então, essa é a mentalidade do Espírito, a mentalidade de vida e a mentalidade de paz. Mas, cara, ninguém chega a isso sem antes chegar a Jesus primeiro, tá ligado? Né? Você tem que dar ouvidos ao que Jesus fala, receber aquilo ali, aceitar aquilo dali. Então o Espírito começa a fazer uma obra em você. Mas você tem que ir até Ele primeiro. Você tem que ir até o Cristo, até o Senhor. Amém? Abre para mim lá Hebreus capítulo 3. Hebreus 3, 7. Diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, próximo, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto. Né? Então, e tem gente que fala, pô, mas o Espírito Santo não fala, eu nunca ouvi. Tá aqui a prova, ele fala. A palavra diz que ele fala, né? Ele fala com a gente, só que tem um detalhe ali, diz, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O que é esse não endurecer o coração? Cara, isso é incredulidade, tá ligado? Você endurece o teu coração por quê? Porque muitas vezes você duvida que é o Espírito Santo que está falando contigo, tá ligado? Porque tu, pô, mas a voz não foi alta o suficiente. Cara, é o Espírito Santo, ele não é alguém que vai estar berrando, tá ligado? Então, ele é sutil, ele é sensível, tá ligado? Por isso que tu se relaciona com ele em espírito, em oração. Né? E esse não endurecer o coração é questão de incredulidade. Porque você, pô, não é ele que está falando comigo. Não é o Espírito Santo que está falando comigo. Mas, cara, sim, é ele que está falando contigo. Porque qual direção que ele está te levando? É sempre a você a lutar contra o pecado, a fazer alguma renúncia, a buscar alguma coisa que vem de Deus, tá ligado? Nós, por nós vezes, não ia buscar uma coisa dessa. Então, o Espírito Santo fala nos nossos corações. Mas muitas vezes a gente acha que não é ele. Aí a gente endurece o nosso coração, tá ligado? É a palavra de pra gente não endurecer o nosso coração, né? Eu até mandei para minha irmã esse vídeo de um testemunho que eu achei muito massa. Acho que todo mundo aqui conhece o pastor Luciano Subirá, né? Eu sempre sigo ele, acho que em tudo, eu acho, no Instagram, no YouTube. Ele postou esse tempo agora um testemunho, né?
Ele estava de carro com o amigo dele. O amigo dele estava dirigindo o carro. E ele disse que ele começou a sentir uma vontade de comer pamonha. Ele não sabia explicar, era uma vontade muito forte. Aí fica, pô, não tô com fome, mas eu tô com uma vontade muito forte de comer pamonha. Ele falou pro amigo dele, ó, se tu passar por algum lugar, tu parar na hora que eu preciso comer uma pamonha. Eu não sei porquê, mas eu quero comer essa pamonha. Aí o cara, tá, tudo bem, estranho, mas beleza, se eu ver, eu paro. Eles andaram de carro, andaram e não tinha nada, não acharam nada. Até que depois, quase chegando no trajeto deles, eles encontraram um lugar ali vendendo pamonha. E ele foi lá seco para comprar. Na hora que ele chegou ali, ele comprou, ele passou a vontade de comer a pamonha. Passou na hora. E ele perguntou, mas será que isso vem de Deus? Que negócio estranho. Agora que eu peguei o negócio que sumiu a vontade. E nisso ele viu um rapaz encostado no canto, encarando ele, tá ligado? Desde o momento que ele saiu do carro, esse cara começou a encarar ele. Encarar ele feio, tá ligado? E ele olhou assim, encarou de volta o cara. Que ele disse que de onde ele veio era assim, né? Se alguém te encarava, tu encarava de volta, tá ligado? É. E aí ele ficou encarando o cara, e o cara olhando bravo pra ele tentando fazer a postura de bravo também pro cara. E foi lá, né, comprar a pamonha dele e o cara continuou encarando ele. Ele comprou a pamonha, o cara ficou encarando ele e pensou, cara, o que esse cara quer comigo? Esse cara tá... se ele vir pra cima de mim, cara, eu vou pegar... Ele fala brincando assim, pô, se ele vir, nós estamos em dois, né? Se ele vir, nós vamos, né? Nós estamos em dois. Aí ele falou, meu Deus, que eu tô com esse pensamento, eu sou crente. Meu Deus, eu sou pastor. Daí, e o cara continuou encarando ele. Até que ele pegou aquela pamonha ali e ele escutou a voz do Espírito Santo falando pra ele pegar essa pamonha e levar lá pra aquele cara. E ele ficou, vixe, velho, agora? Eu tô encarando o cara até agora, eu vou ter que ir lá levar a pamonha pro cara agora. Aí ficou aquele climão, ele ficou ali relutando, pensou, pô, será que eu vou, será que eu não vou? Será que é a voz de Deus ou será que não é? Porque, tipo assim, cara, Deus não vai descer do céu na tua frente e falar algo pra ti, tá ligado? É uma direção, é sensível. Na maioria das vezes é como uma intuição, tá ligado? E ele ficou, pô, mas será que é de Deus mesmo? Mas que sentido tem eu levar a pamonha pra esse cara que tá me encarando, tá ligado? Esse cara é capaz de me bater ainda? Ele ficou naquela, será que leva, será que não leva? Ele pensou, pô, se não for de Deus, ele só vai achar estranho, mas pô, se for, vai ser uma parada da hora. Porque Deus vai ter algo naquilo dali, né? Ele ficou naquela, ele ficou relutante, quase que ele não ia. Aí ele pegou e, não, eu vou obedecer. Eu acredito que é sim a voz do Espírito Santo e eu vou levar lá. E ele foi levar a pamonha para aquele cara e falou, olha, pode parecer estranho, mas Deus falou para mim vir até aqui entregar essa pamonha para você. Eu estou dirigindo vários quilômetros porque eu estava com fome, eu comprei, passou à vontade, eu cheguei aqui, eu te vi e Deus me mandou entregar essa pamonha para você, eu não sei por quê. E aí o cara começou a chorar e falou para ele, olha, tem 3 dias que eu não como nada, eu estou morrendo da fome. Faz 3 dias que eu não como. E eu orei agora há pouco, eu orei um tempo atrás, pedindo para Deus, né, mandar alguém aqui pagar uma pamonha para mim, porque eu não tenho dinheiro. E aí, e a partir daquilo ali, cara, Deus continuou falando com esse pastor, continuou dando direção para ele. E Deus mostrou para ele que aquele cara fez aquela oração não apenas porque ele estava com fome, não era apenas porque ele sentiu fome. Claro que ele estava com fome e queria sim comer, mas ele fez aquela oração ali como uma resposta, como tipo, pô, se Deus existe, eu vou orar para ele fazer alguma coisa. Por que ele fez aquilo? Aquele cara, ele se sentia sozinho e abandonado. Ele conhecia o evangelho, ele era desviado da igreja. Por quê? Ele congregava e em algum momento esse cara pecou, ele cometeu algum pecado. E na igreja dele ensinaram para ele que se você pecasse, acabou tudo. Era o fim da linha, tu não podia pecar. E aquele cara ficou com aquilo na cabeça. Ele pecou e pensou, pô, para mim já era. Aí ele desistiu, ele não ia mais na igreja. Se afastou e tava nessa situação, tava na rua e tava ali com fome. Por isso que ele fez aquela oração ali. Não se tratava apenas de fome, tá ligado? Ele tinha uma necessidade de resposta de Deus. E ele pegou e orou. E aí Deus usou esse pastor para ir lá e pagar essa pamonha para esse cara. Ele fez uma oração e o cara se reconciliou com Jesus. Mas isso porque esse pastor, ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Ele não endureceu o coração. E cara, às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente perde de desfrutar tanta coisa porque a gente endurece o nosso coração e pensa, não é de Deus. Não é de Deus. E cara, é de Deus sim. Se não for, o que demais pode acontecer se tu ir a fazer algo, tá ligado? Que perigo tu vai correr, tá ligado? De fazer alguma coisa, né? Às vezes é bom tu seguir algumas direções. Cara, é algo sutil. Às vezes é uma dica, às vezes é uma palavrinha. Mas pra ti pode parecer uma besteira na hora. Mas lá na frente pode, cara, mudar a vida de uma pessoa, tá ligado? Que nem esse cara, pô, ele tava desviado e agora ele voltou pra Jesus por causa de uma palavra que esse pastor lançou, tá ligado? E ele mesmo fala que num momento ele duvidou que fosse Deus. E ele quase que não ia, tá ligado? Né? Tá aqui a importância da gente ouvir o Espírito Santo.
Não apenas ouvir, mas receber aquilo ali. Receber aquilo ali e obedecer, tá ligado? Eu me lembro que esse ano aconteceu uma parada muito, muito doida comigo. Nós estávamos na igreja de Blumenau, aí nós voltou, paramos lá em casa, né? Tava eu, tava o Marcos e o Igor. Aí ficamos lá fazendo um louvor lá no violão, pá, fez um café. E aí nós estava ali, pá. E aí depois que eu tomei o café, eles foram embora, cada um foi para sua casa. E eu pensei, pô, cara, eu não tô afim de dormir agora. Eu tava assim, pá, daí eu peguei um café e saí na rua, tá ligado? Fiz um café ali e saí na rua. Fui dar um rolê. Era tarde da noite, era umas meia-noite, eu acho. Eu tava andando, sentei no ponto de ônibus lá, não levei celular, não levei nada. Sentei lá e fiquei tomando esse café, né? Viajando. Fiquei cantando uns louvor bem baixinho, né? Bem quietinho na minha. Ninguém na rua. Eu dei um rolê, fui numa ponte lá, eu olhei o rio, olhei o céu, as estrelas, fiquei moscando. E aí eu pensei, pô, acho que eu vou pra casa, velho. Aí eu tava andando assim, quando eu cheguei assim na esquina pra ir pra casa, eu parei e fiquei, pô, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou? Eu pensei, cara, acho que não. Aí peguei e dobrei a esquerda e continuei andando. Andei mais um pouco, andei e cheguei nesse ponto de ônibus. Aí eu me sentei ali, pensei, vou ficar aqui. E me sentei naquele ponto, tá ligado? Sentei ali, pá, fiquei cantarolando, né? Terminei de tomar meu café e fiquei sentado ali. Passando alguns minutos, veio um cara, né? Passou assim na rua, passou reto de mim e andou, sei lá, uns 40 metros, eu acho. Ele andou e parou, tá ligado? Ele parou assim e ficou paradão. Aí ele virou assim, ficou bem assim, né? Ficava assim, pá, ficava meio inquieto, sabe? Aí eu pensei, pô, cara, qual que é o problema daquele maluco? Fiquei olhando assim, né? Aí ele pegou e virou e veio na minha direção. Pensei, pô, esse cara vai sentar aqui, cara, eu vou evangelizar esse cara. Ele foi lá, ele voltou, me cumprimentou. E aí, beleza, boa noite, pá. Oh, boa noite, meu querido, tudo certo? Paz, pá, não sei o quê. Aí ele sentou lá, nós ficou conversando, né? Sei, vou deixar ele falar pra mim, né? Deixar ele começar porque fica mais fácil. Dava de ver que ele estava alterado da bebida, ele tinha bebido. E aí ele sentou, a gente começou a conversar, ele começou a falar da vida dele, né? Tinha servido o exército, pá, tinha trabalhado nisso, naquilo. A gente foi conversando. E aí ele começou a falar de um problema que ele tinha, pá. Eu vi que ele estava meio mal e eu perguntei, né? Pô, cara, tu tá bem? Aí ele, não, tô com um negócio aqui, pá. Daí eu falei, pô, conta pra mim. Ele, não, deixa abaixo. Ele, pô, conta, vai que eu posso te ajudar de alguma maneira. E aí ele pegou, não, beleza. E aí ele começou a falar que ele estava com um problema com a família dele e tal. E ele não conseguia ajudar a família dele naquele problema, né? Ele não estava fora do alcance dele, a família dele estava sofrendo muito, estava com um problema, a sobrinha dele estava tentando se matar, e ela era adolescente ainda, começou a falar um monte de coisa. E aí eu peguei, né, pensei, pô, tá aqui a minha brecha. E aí eu comecei a evangelizar ele. Comecei a falar, pô, cara, tu não consegue ajudar a tua família, mas, cara, Deus pode fazer isso aí por ti, cara. Deus pode fazer isso por você. E comecei a evangelizar ele. E ele escutava assim, não, é verdade, pá. Só que daqui a pouco ele saía, ia para outro assunto nada a ver, sabe? Ia para outro assunto. E aí eu ficava, meu, o cara não, parece que me ignorou, né? A primeira vez que eu falei, ele ignorou. E aí começou a falar sobre outras paradas. E aí eu, né, fui concordando com ele, conversando. Disse, pô, vou falar mais uma vez, né, cara? E aí comecei a falar de Jesus mais uma vez para ele. Comecei a falar da Bíblia, comecei a citar alguns versículos que eu conhecia, que eu me lembrava. E aí ele mudava de assunto de novo. E ia falava de outra coisa. Aí na minha cabeça eu pensei, quer saber, cara? Eu não vou falar mais nada pra esse cara. Cara chato, mano. Me cortando. Eu pensei, não, eu vou ficar de boa aqui e vou ir pra casa, mano. Esse cara aí, deixar ele dar o rolê dele, tá bebendo aí. Deixa ele embora. Daí eu fiquei ouvindo ele, né? E ele falando, e eu, não, beleza, pá, pensei, vou vazar. Aí eu pensei, não vou vazar, vou ficar aqui, cara. Eu não consegui ir embora, tá ligado? Eu não consegui ir embora. Eu pensei, cara, eu vou tentar de novo. E fui e evangelizei ele mais uma vez. Evangelizei, mas cara, eu pensei em ir embora, tá ligado? Eu pensei em ir embora, só que daí eu parei na hora e pensei, não, cara, eu vou ficar aqui. E evangelizei ele mais uma vez. Evangelizei, continuei falando de Jesus, dei o meu testemunho para ele. Falei, cara, tu tem problema com bebida? Eu também tive problema com bebida. Né? Tu tem problema com droga? Eu também tive problema com droga. Tu tem problema na tua família? Eu também tive muito problema na minha família, tá ligado? Mas, cara, mesmo Jesus que me libertou pode libertar você. Falei para ele, né? E aí continuei evangelizando ele, daí eu fiz que ia embora. Eu não ia embora, mas eu usei uma estratégia. Pensei, cara, vou me levantar. Se ele deixar, eu vou embora. Se ele me segurar, se ele ver que, né, eu fico, né? Eu sabia que ele não ia me deixar sair. Daí eu me levantei, arrumei assim, peguei meu chinelo. Quando eu levantei, ele colocou a mão em mim, tá ligado? Não, meio que não me deixou ir. Aí eu pensei, opa, né? Então é de Deus mesmo.
E aí eu sentei com ele e continuei evangelizando ele. Falei, cara, né, Jesus fez isso na minha vida e tal, tu quer aceitar esse Jesus, tu quer? E ele pegou e falou bem assim, eu quero aceitar esse Jesus. E aí eu fiz uma oração lá, a primeira vez que eu fiz aquela oração na minha vida, me enrolei todo para fazer a oração. É tipo assim, é curta, só que na hora a gente esquece, tá ligado? A gente fica nervoso. Mas deu certo. Eu falei, ele com a língua toda enrolada, mas conseguiu repetir ali. E aceitou Jesus ali, tá ligado? Então, tipo assim, vale a pena a gente ouvir uma orientação do Espírito Santo, tá ligado? Vale a pena, porque, cara, o que demais vai acontecer se tiver errado e não foi ele, tá ligado? Cara, não vai acontecer nada demais. Agora, se for, e você aceitar aquilo ali, obedecer aquilo ali, cara, tu tem muito a ganhar. Tu tem mais a ganhar do que perder, tá ligado? Então vale muito a pena tu ouvir uma voz e tu seguir essa voz. Amém? Quando você recebe essa palavra? Amém?